Olá! Uma nova corrida espacial está em andamento, desta vez bem diferente do que aconteceu no passado, quando havia até disputas políticas em meio aos desafios científicos. 3 naves estão a caminho de Marte numa viagem de 7 meses de duração. Uma da China, outra dos Emirados Árabes Unidos e outra dos Estados Unidos. Por que tanto interesse no planeta vermelho? O que eles esperam encontrar por lá? Ao mesmo tempo, 3 bilionários investem grandes somas na conquista espacial. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, enxerga futuras colônias perfeitamente habitáveis fora da Terra. Elon Musk, da fabricante de carros elétricos Tesla, também está nesta corrida. E o terceiro é Richard Branson, da companhia aérea Virgin Atlantic, que aposta no turismo espacial. O que mais será que esses super ricos buscam no universo? Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. A nave Perseverança da NASA deixou o Cabo Canaveral rumo a Marte, levando a nova geração de robôs, programados para tarefas muito mais sofisticadas do que os anteriores. O foguete Atlas foi lançado de Cabo Canaveral, na Flórida, exatamente no dia e hora previstos, em 30 de julho. Cerca de 1 hora após o lançamento, a nave Perseverança se separou do foguete, iniciando a jornada de 7 meses até Marte. Ela deve chegar lá em fevereiro de 2021, depois de percorrer mais de 50 milhões de quilômetros. O sucesso da missão depende desse veículo, o robô equipado com 4 supercâmeras. Uma delas, batizada de Sherlock Watson, em homenagem ao famoso detetive e seu auxiliar, das histórias criadas pelo escritor Conan Doyle. Além das câmeras, o Jeep autônomo leva baterias, um equipamento para perfurar o solo e recolher amostras de rochas e o principal, um sistema capaz de produzir oxigênio. Se isto funcionar, acreditam os cientistas, estará resolvida uma das principais questões relacionadas com a presença humana em Marte. Um outro detalhe importante desta missão é esse: as rochas recolhidas pelo robô, que podem conter vestígios de formas de vida que existiram há milhões de anos, vão passar por uma primeira análise lá mesmo, e os resultados serão enviados à Terra no próximo ano. Depois, elas ficarão guardadas num determinado ponto e serão trazidas apenas nas próximas missões ao planeta vermelho. Mas a missão Perseverança tem ainda um outro grau de sofisticação em relação às anteriores: um mini helicóptero, uma espécie de drone que vai sobrevoar a superfície de Marte e enviar milhares de imagens das crateras, montanhas e planícies. Este promete ser o estudo mais completo do solo do planeta, já planejado até agora. Nesta simulação em computação gráfica, o aparelho parece ser maior do que a maioria dos drones atuais, mas na verdade tem apenas cerca de 30 centímetros de largura. É tão pequeno que será transportado pelo robô, que também será responsável por sua decolagem. Feitas de fibra de carbono, as pás desse mini aparelho giram 8 vezes mais rápido do que nos helicópteros comuns. Tem baterias alimentadas por energia solar e câmeras capazes de registrar imagens a quilômetros de distância. Uma vez que ele não poderá ser operado de forma remota do Centro Espacial de Houston, por conta dos milhões de quilômetros que separam os 2 planetas, o aparelho voará obedecendo comandos já gravados em seus sistemas de computação e navegação. Mas todas as imagens que registrar serão enviadas em seguida para a Terra. Então, pessoal, é um prazer poder falar com vocês sobre os objetivos da missão Mars 2020, que está levando o veículo Perseverance para Marte. Ela tem 3 objetivos principais. O primeiro é procurar sinais de vida microbiana em Marte no passado marciano. A segunda é coletar amostras. Esse veículo ele leva 7 instrumentos com a mais alta tecnologia e nós vamos procurar material orgânico genuinamente marciano. Quando descobrirmos esses materiais, nós então vamos colocar pequenas amostras em tubos metálicos que serão deixados na superfície de Marte para serem trazidas de volta para a Terra em uma missão futura, possivelmente em 2031.
O terceiro grande objetivo dessa missão é que nós vamos pela primeira vez produzir oxigênio no planeta Marte. Um dos instrumentos é o que a gente chama de demonstração tecnológica. Ele vai coletar CO2, gás carbônico, da atmosfera marciana e usar esse gás para produzir oxigênio. Então, de certa forma, nós estamos preparando o caminho para os humanos um dia chegarem no planeta Marte. A operação para o pouso em Marte é conhecida entre os cientistas como 7 minutos de terror. Vamos ver o motivo desse suspense. Para começar, é preciso entender que a distância entre a Terra e Marte está sempre mudando. Cada um dos planetas orbita o Sol em velocidades e distâncias diferentes, de 401 milhões de quilômetros a 56 milhões. A cada 2 anos, os 2 planetas ficam na posição ideal para aproximação, porque estão mais próximos, o que significa menor tempo de viagem e menos combustível. Após a viagem de 7 meses, se a nave ficar intacta depois de enfrentar tempestades solares e corpos celestes que circulam pelo espaço, chega o momento mais difícil. A nave estará viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora e terá que entrar na atmosfera de Marte num ângulo e velocidades exatamente precisos. Muito rápido, a nave será incinerada. Muito lento, será lançada para longe. A atmosfera em Marte é 100 vezes mais fina do que na Terra. Paraquedas super reforçados ajudam a reduzir a velocidade e uma camada protetora impede que a nave se queime. Nesse ponto, computadores dirigem a nave ao local previsto para o pouso e também calculam a velocidade e ângulos adequados. O solo do planeta é totalmente acidentado. Montes, crateras e rochas, muitas rochas. Se o pouso não ocorrer no local previsto, pode haver complicações. Depois de tudo isso, resta saber se os equipamentos não foram danificados. Só então, a missão começa a executar as tarefas para as quais foi programada. A missão Mars 2020 herdou muito hardware da missão MSL que levou o Curiosity para Marte. Por exemplo, o estágio de cruzeiro é muito parecido, o estágio de descida e mesmo o veículo é muito parecido. Mas as semelhanças terminam por aí. Na verdade, os instrumentos, por exemplo, são todos novos, todos diferentes. E o Mars 2020 também tem esse sistema coletor de amostras que não existe no Curiosity. Além do fato que vamos levar também um instrumento MOXIE que vai produzir oxigênio lá em Marte. Outra grande diferença é que nós estamos pela primeira vez levando um pequeno helicóptero para o planeta Marte. Parece com um drone, mas vai ser a primeira vez que um veículo feito por mãos humanas vai voar em outro planeta. A missão Marte 2020 da NASA tem 4 tarefas principais. Todas elas relacionadas com a possibilidade de que um dia o homem venha a habitar o planeta vermelho. O objetivo número 1 é determinar se no passado já existiu algum tipo de vida por lá, ainda que de micro-organismos. Objetivo 2, estudar mais a fundo o clima do planeta. Quais são as variações de temperatura, umidade e os ventos? Os cientistas também querem saber de forma mais precisa como as tempestades solares afetam o ambiente e podem ameaçar futuras colônias humanas. Missão número 3, analisar a geologia em Marte. O robô Perseverança leva uma série de equipamentos que vão estudar as rochas que guardam vestígios de um passado remoto, quando havia água por lá e os grandes sulcos no solo foram esculpidos por fortes correntes. Por que a água desapareceu? Esta é apenas uma das perguntas que aguardam resposta. Os cientistas acreditam que o local escolhido para o pouso, a cratera Jazero, já foi um imenso lago há bilhões de anos. Objetivo número 4, preparar as condições para futuras missões tripuladas. Isso inclui, entre outras tarefas, a experiência de produzir oxigênio a partir da atmosfera do planeta. De acordo com os planos da NASA, os primeiros humanos devem pisar no planeta em 2030 para dar início a um processo de colonização que, segundo alguns cientistas, poderá resultar em grandes transformações, com o objetivo de tornar Marte um local perfeitamente habitável.
Dois dos objetivos da missão Mars 2020 serão passos muito importantes para qualquer missão tripulada para o planeta Marte. Primeiro, nós vamos demonstrar a viagem completa, a viagem de ida e volta. Nós vamos sair da Terra com um veículo coletor de amostras, coletar amostras em Marte, e uma missão futura vai trazer essas amostras de Marte de volta para a Terra. Então essa viagem completa é uma coisa muito importante. A segunda é que pela primeira vez nós vamos demonstrar a produção de oxigênio lá no planeta Marte usando o gás carbônico marciano. O engenheiro Ivair Gontijo é autor do livro A Caminho de Marte, que trata, entre outros temas, dos 25 séculos de conhecimentos acumulados em astronomia. E qual seria o interesse de 3 bilionários na corrida espacial? Há quem acredite que eles não sabem mais o que fazer com tanto dinheiro. Outros acreditam que estão simplesmente pensando no futuro. E há os que apostam em motivos secretos. This is Blue Moon. Este é Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, dono da Amazon. Ele sonha com a criação de colônias humanas habitando o espaço extraterrestre. Elon Musk, da fabricante de carros elétricos Tesla, entre outros empreendimentos, acredita que o homem pode se tornar uma espécie interplanetária, viajando por vários planetas a serem ocupados num futuro não muito distante. Richard Branson, da companhia aérea Virgin Atlantic, é mais modesto. Ele prevê, por enquanto, que o turismo espacial se tornará realidade em pouco tempo e também tem torrado algumas centenas de milhões de dólares com esses projetos. Quanto a Elon Musk, conhecido por sua luta contra o envelhecimento, o que o leva a tomar uma enorme quantidade de remédios por dia, além de ter uma alimentação rigorosamente voltada com esse objetivo, há quem especule que seu interesse na corrida espacial é outro: encontrar a fórmula da eterna juventude, que poderia surgir das pesquisas científicas ou num planeta distante. Dos 3 bilionários, o que está mais adiantado nesta corrida é Elon Musk. A empresa dele, a SpaceX, construiu o táxi espacial que levou 2 astronautas da NASA para uma temporada na Estação Internacional. Splashdown. As you can see on your screen, we have visual confirmation for splashdown. O pouso da nave Crew Dragon nas águas do Golfo do México marcou uma nova era na corrida espacial. A bordo estavam os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley. Tanto a nave em que fizeram a viagem de ida e volta à Estação Espacial Internacional, quanto o foguete que lançou a cápsula ao espaço, foram construídos pela SpaceX, a empresa de Elon Musk. Por sinal, ele já assinou um novo contrato com a NASA, no valor de 3 bilhões de dólares para outras missões. Até agora, as viagens para a Estação Internacional eram feitas por foguetes e cápsulas de fabricação russa. Esta é a primeira vez que astronautas da NASA viajaram numa nave construída por uma empresa particular. Também é a primeira missão tripulada da agência em 9 anos. E mais, o primeiro pouso na água em 45 anos. Entre os planos de Elon Musk para a SpaceX está o transporte de turistas para voos no espaço, muito além de uma simples órbita na Terra. Daqui a pouco, Emirados Árabes surpreende ao entrar na corrida a Marte. E a China não fica de fora e também lança nave rumo ao planeta vermelho. Não saia daí. Esperança é o nome da nave enviada pelos Emirados Árabes Unidos, também com destino a Marte. A missão causou surpresa, já que o país nunca fez parte da corrida espacial. A nave, que simboliza um enorme avanço tecnológico para os Emirados Árabes Unidos, partiu da pequena ilha japonesa de Tanegashima. O Japão forneceu parte da tecnologia utilizada nesta missão.
Não está previsto um pouso em Marte, operação repleta de desafios e que exige um conhecimento ainda não adquirido pelo pequeno país do Oriente Médio. O objetivo principal é estudar a atmosfera do planeta, além de responder a uma série de questões, como explica Sarah Miri, cientista que trabalha no programa dos Emirados. Por exemplo, diz ela, sabemos que existe água em Marte, mas em forma de gelo e vapor. Não pode existir em líquido porque a atmosfera é muito fina. O oxigênio e hidrogênio que compõem a água evaporam no espaço. Também sabemos, continua Sarah Miri, que o clima no planeta apresenta bruscas variações, incluindo as tempestades de poeira. Ao contrário das registradas aqui na Terra, lá essas tempestades podem durar meses e se espalhar por todo o planeta. Omiran Sharaf, cientista-chefe do projeto, afirma que o objetivo da missão é produzir o mais completo estudo da atmosfera e do clima de Marte. Vamos produzir pela primeira vez um mapa juntando dados como temperaturas, ventos e poeira, com o objetivo de entender melhor o clima do planeta, explica Sarah Miri. Esse tipo de levantamento, segundo ela, dará aos cientistas condições de analisar não apenas Marte, mas muitos outros planetas e descobrir se já existiu algum tipo de vida fora da Terra. Na segunda tentativa de enviar uma missão a Marte, a China conta com a própria tecnologia. Na primeira, há 8 anos, a nave de fabricação russa saiu da órbita planejada e explodiu no ar. Desta vez, os chineses estão confiantes de que a nave Tianwen-1, que significa questões celestiais, vai alcançar seu objetivo e pousar em Marte. Muitos segredos cercam a missão, entre eles o local de pouso. Sabe-se que a nave deverá entrar em órbita do planeta em fevereiro, mas só tentará o pouso em abril. Eles pretendem utilizar a mesma tecnologia para o pouso, já testada em 2 missões à Lua. Serão usados 2 paraquedas ultra reforçados para reduzir a velocidade da nave e permitir o contato com o solo. A exemplo dos norte-americanos, a nave chinesa também leva um robô que deverá circular pelo planeta, analisar amostras de rochas e tentar descobrir se em algum momento do passado remoto, Marte já abrigou algum tipo de vida. De um quase desastre para um pouso suave na Lua. Pouco se ouve falar no voo da Apollo 12, quando 3 astronautas escaparam por pouco de um acidente a bordo de uma nave programada para viajar até a Lua. Eles foram salvos por um jovem que estava começando sua carreira na NASA. 3, 2, 1, 0. All engines running. Commit. Liftoff. No dia 14 de novembro de 1969, 3 astronautas, Pete Conrad, Al Bean e Dick Gordon, partiram de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de uma nave Apollo transportada por um foguete Saturno. Era a missão 12 daquela série e acontecia 4 meses após a descida dos primeiros astronautas na Lua, na famosa viagem da Apollo 11. Apenas 36 segundos após o lançamento, viria a surpresa. As luzes dos painéis de controle começaram a piscar e, em seguida, se apagaram. Para a sorte dos astronautas, a pane não atingiu a parte superior do foguete Saturno, que manteve a rota estabelecida. Mas os comandos em pane eram da nave-mãe, que seria desligada do foguete pouco depois e onde se encontravam os 3 astronautas. Se não voltassem a funcionar, ocorreria uma tragédia. Consultado o controle em terra, a princípio, ninguém sabia o que estava acontecendo, até que um recém-chegado na agência, um jovem de apenas 25 anos, John Aaron, matou a charada, passando a seguinte instrução: mudem o SCE para auxiliar. O SCE é parte do sistema computadorizado que processa os dados do voo, e o auxiliar é seu backup. Aaron teve que repetir 3 vezes a instrução, porque até os tripulantes estavam em dúvida. Feito isso, em segundos as luzes voltaram a se acender e o painel funcionava. O voo estava salvo. Só muito mais tarde, os engenheiros descobriram que o foguete havia sido atingido por 2 raios ao mesmo tempo. 4 dias depois, a nave chegava à Lua e Pete Conrad e Al Bean faziam sua caminhada pelo satélite.
No próximo bloco, uma das histórias de maior suspense e apreensão quando se pensa em missões espaciais. A gente volta já. Tente imaginar um desastre a bordo de uma nave espacial voando a mais de 300 mil quilômetros de distância da Terra. Um tanque de oxigênio explode, provoca um vazamento e põe em risco a vida dos astronautas. Você já deve conhecer a história, mas vamos rever alguns detalhes. Era o segundo dia de viagem da missão Apollo 13, quando o comandante Jim Lovell avisou o controle de terra que todas as tarefas tinham sido executadas e eles estavam se preparando para dormir. Eles se despediram. 9 minutos depois, viria a frase que ficou famosa. Houston, nós tivemos um problema, disse Lovell. De repente, o plano de pousar na Lua estava cancelado. O desafio agora era sobreviver. Até aquele instante, corria tudo bem na missão que havia sido iniciada 2 dias antes, com a partida do foguete Saturno V de Cabo Canaveral, na Flórida. This is Mission Control Houston. We appear to have a good first stage at this point. Estava tudo bem até ali, dizia o Centro de Controle de Voo em Houston. A tripulação era composta por Jim Lovell, no comando da missão, Jack Swigert, piloto do módulo de comando, e Fred Haise, piloto do módulo que deveria pousar na Lua. Em Houston, 4 equipes trabalhando dia e noite acompanhavam o voo, como lembra Gene Kranz, o diretor da missão. E uma das últimas coisas que esperavam era um acidente como aquela explosão num tanque de oxigênio. Após o primeiro alerta de que havia um problema a bordo, a comunicação com a nave foi interrompida. A partir daquele momento, um clima de tensão tomou conta de todos os integrantes da equipe de controle em Houston. No interior da nave, a temperatura começava a baixar e os níveis de oxigênio caíam perigosamente. Uma inspeção no módulo de comando revelou que 2 das 3 células de combustível que produziam oxigênio tinham sido danificadas pela explosão. Em minutos, a notícia estampada nas manchetes dos jornais se espalhava, deixando o mundo em suspense. Milhões de pessoas passaram a acompanhar o drama dos 3 astronautas presos numa cápsula a 320 mil quilômetros de distância da Terra. A bordo, para economizar energia, a maior parte dos controles foi desligada. A tripulação teve que se acomodar no módulo lunar, que era menor e não tinha sido projetado para receber 3 pessoas e ainda por longas horas. Além disso, o frio era intenso. Havia ainda outro problema. O corte de energia exigiu que as baterias fossem ligadas, mas elas eram essenciais para o voo de regresso à Terra e reentrada na atmosfera. This is Apollo Control at 57 hours 46 minutes ground elapsed time. Aqui é o controle da Apollo, são 57 horas e 46 minutos de voo, informava o centro de apoio em Houston, ao comunicar aos astronautas que todas as opções para a solução do problema estavam sendo estudadas. O primeiro passo era transferir os comandos para o módulo lunar, em seguida colocar a nave em posição para uma órbita na Lua, de forma a aproveitar a força da gravidade do satélite para alcançar uma trajetória correta em direção à Terra. Em Houston, intensos cálculos matemáticos eram feitos para determinar o tempo e a posição da nave para todas essas manobras, incluindo a mais difícil, a reentrada na atmosfera terrestre, quando qualquer erro pode provocar a incineração da cápsula. Quando a nave entrou em órbita da Lua, um novo momento de suspense. Do lado oculto do satélite, não há comunicação com o centro de controle. Após a retomada dos contatos, surge um novo problema. O equipamento para a renovação do ar que eliminava o gás carbônico emitido pela respiração da equipe estava avariado. Então, aproveitando o material do módulo de comando, eles construíram pequenos aparelhos para eliminar o gás carbônico e pouco depois, os níveis de oxigênio estavam voltando ao normal. Enquanto prosseguiam as manobras para colocar a nave em posição de reentrada, milhões de pessoas continuavam acompanhando o drama dos astronautas. Após um longo suspense, a nave apareceu nas telas de televisão do mundo inteiro.
De Houston, chegava a mensagem para os astronautas que estavam no módulo Odyssey, informando que a nave já podia ser vista. Foi um momento comemorado por muitos. Minutos depois, a nave descia nas águas do Pacífico. Era o dia 17 de abril de 1970. Estava terminada a missão. Os astronautas não pousaram na Lua como estava previsto, mas conseguiram voltar à Terra e acrescentaram novos conhecimentos para a corrida espacial. Ainda pode faltar algum tempo para que as viagens de turismo pelo espaço se tornem realidade. Mas já é possível ter uma ideia de como elas serão e que tipo de conforto os passageiros vão desfrutar. Este vídeo, distribuído pela empresa Virgin Galactic, do empresário britânico Richard Branson, mostra o interior da nave, que vai sobrevoar a Terra e permitir uma visão ampla do planeta a 60 quilômetros de altura, 6 vezes mais do que um jato comum. Haverá espaço para 6 passageiros. Cada um vai pagar $250 mil, alguma coisa em torno de R$1.300.000, pelo passeio de apenas 1h30 de duração. Ainda não há uma data prevista para o primeiro voo. Segundo a companhia, 600 pessoas já entraram em contato para fazer uma reserva. Mas R$1.300.000 para um passeio de 1h30? Será que não é melhor fazer um passeio virtual? Tem tantas imagens da Terra vista do espaço? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. E nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá!